A voz da palavra de Deus, todas as sextas-feiras, aqui na comunidade do Bode, levando a informação do Evangelho, transmitindo a verdade que liberta. Pois o próprio Senhor Jesus, Ele deu essa missão à igreja povo, para que esse povo, aonde tivesse, levassem essa mensagem, essa informação, as pessoas que precisam ouvir, porque não tem como a pessoa ser livre da mentira de Satanás se ela não ouvir a verdade de Deus. É muito importante a gente observar que existe sempre o contrário. Quando existe a verdade, também existe o erro, existe o certo, existe o errado. Se existe Deus, existe o diabo, que é o oposto de Deus. Daquilo que Deus quer que o homem faça, viva, entenda e creia. O diabo, ele faz o oposto, para o homem não se dirigir, não se submeter àquilo que Deus, ele quer que o homem conheça, pratique, ande e viva na esperança. Então Jesus, ele mandou a igreja, ele deu esse tão grande compromisso, essa tão grande responsabilidade à sua igreja, que é pessoas, todo aquele que crê nele em qualquer parte deste mundo. Jesus, ele dá uma ordem, é uma missão, é uma obrigação de quem é cristão testemunhar do Cristo que ele creu. É uma missão, é uma obrigação de quem está na luz iluminar quem está nas trevas, de quem está na verdade levar esclarecimento para o que está na mentira. Então nós, como igreja de Cristo, recebemos esse compromisso. A uns Deus deu uma capacidade maior de divulgar, de levar a palavra, para poder ter o combate em relação de conceitos de doutrinário teológico. Deus deu sabedoria a uns para ter um entendimento maior na palavra. Mas você faça a sua parte dentro daquilo que você é capaz. Você é um membro dessa igreja. Você tem uma vocação. Você tem um compromisso. Você tem uma responsabilidade de funcionamento no corpo. Não é porque o dedo mindinho é menor do que os dedos da mão, ele é um insignificante, ele não tem valor. Tem tanta importância como os outros dedos. Todos nós temos importância no corpo, igreja de Cristo. Nós temos uma vocação, nós temos um dom, nós temos um compromisso. Cada um exerça no seu chamado, aonde está localizado no corpo de Cristo. Quem tem mais tem que fazer. Quem tem menos, tem que fazer aquilo que foi dado. Se você tem um talento, trabalhe conforme o talento que você tem. Não queira trabalhar conforme dois. Você só tem um. Se você tem dois, trabalhe com a capacidade de 2 talentos. Não queira trabalhar com a capacidade de 3. E aí vai. É por isso que quando tem coisas que eu não consigo entender, eu digo: Deus, levanta outro com mais sabedoria para explicar a essa pessoa que ela precisa compreender. Que no momento a sabedoria que Deus me deu é dentro da condição que eu tenho. E eu não vou além, porque eu sei aonde é o meu limite. Então a capacidade que Deus me deu com a palavra para levar o esclarecimento, eu uso ela dentro da responsabilidade que me foi dada por Jesus. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele que me enxertou no reino dele e que me vocacionou e que me deu o ministério para que eu possa levar para a edificação desse reino, desse corpo que é a sua igreja, que são as pessoas que se encontram em qualquer lugar. A igreja de Cristo, restringiram ela. A igreja de Cristo, tentaram priorizar ela dentro de uma instituição. E não é. A igreja de Cristo não é uma instituição. Tem membros dessa igreja de Cristo dentro dessa instituição, tem, mas ela não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um corpo vivo, formado de pessoas em todos os lugares deste mundo, onde tem um crente em Jesus, um pecador que creu e se converteu a Jesus, forma a igreja de Cristo, é um membro desta igreja. E o que é que eu posso fazer? Eu preciso congregar com outros irmãos que estão na mesma fé. Não fala de uma igreja, de uma instituição. Eu tenho que congregar para estar em comunhão com os irmãos dentro da palavra, não é dentro de instituição. Se andarem na luz como na luz ele está,
temos comunhão um com os outros. A minha comunhão é na palavra, com os irmãos que também têm o mesmo entendimento na palavra. Se eu tenho esta fé, esta convicção, esta confiança, esse entendimento na palavra, eu vou ter comunhão também com outro irmão que tiver dentro da mesma fé, dentro da mesma esperança, dentro da mesma submissão, senhorio de Cristo. Não terei fé com quem não tem, comunga com a minha fé. A minha comunhão não é com quem está seguindo outro como cabeça, é com quem segue a Cristo, é com quem espera em Cristo, é com quem está na submissão a Cristo, é com quem trabalha para o reino de Deus. A minha comunhão é com todo aquele que está também na esperança em Cristo, que é a igreja de Cristo. E essa igreja foi dada a ela o compromisso de pregar o Evangelho. Deus não levantou nenhuma instituição na terra para pregar o Evangelho. Deus não usou o Ministério da Comunicação do nosso país. Não é a mídia, não é jornal, não é os intelectuais. O que Deus levantou foi a sua igreja, que é pessoas que é simples, pessoas que é culta, pessoas que é ignorante, pessoas que têm doutorado. Todos que estão em Cristo têm que pregar a Jesus, têm que anunciar Jesus conforme o seu entendimento. O que não pode é deixar de falar da glória de Cristo. Não é falar de instituição, irmão. Não é pregar a virtude de homem. Não é pregar a igreja. Não é pregar a vida de igreja. É pregar Jesus, o Evangelho, a palavra. O que é o Evangelho? Aí vem uma coisa importante agora que eu faço questão de trazer aqui para você esse esclarecimento. Meu irmão, meu amigo vizinho, você precisa crer no Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Hoje as pessoas não estão mais pregando a mensagem do Evangelho. As pessoas estão pregando o povo vida religiosa, trabalho de religião. Aderir a uma religião e viver dentro de uma instituição na autoridade do homem. Não, o Evangelho não é isso. O convite do Evangelho não é para ir à igreja, é para ir a Cristo. A mensagem do Evangelho não é para o homem ir buscar viver uma prática religiosa, é para o homem crer na palavra e andar e praticar a palavra. O Evangelho é uma mensagem que o conteúdo dessa mensagem traz uma informação. O Evangelho é uma informação. É uma mensagem que tem que ser levada. Levar a mensagem, pregar o Evangelho é anunciar, é propagar, é divulgar. O quê? Aí você precisa aprender o que é o Evangelho para poder divulgar ele. O Evangelho é uma mensagem. Qual o conteúdo dessa mensagem? É importante para o povo ouvir, porque o conteúdo dessa mensagem vai dar informação ao homem pela qual ele pode ser salvo, se seguir a direção dessa informação que é o Evangelho. Deu para entender aí o que é o Evangelho? O Evangelho ele trata de um assunto para a pessoa entender. O Evangelho leva ao entendimento. A mensagem do Evangelho, ela leva a informação à pessoa, porque o Evangelho, ele faz o homem conhecer aquilo que ele está sendo privado, pois a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que o Deus desse século, se referindo ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não compreenda, não entenda, não tenha o esclarecimento da verdade do Evangelho. Aquilo que o Evangelho mostra é aquilo que o diabo não quer que você conheça. Porque o diabo ele trabalha tanto no meio do povo de Deus para privar o povo de pregar essa verdade. Porque o diabo trabalha tanto no meio da igreja, do povo, para fazer o povo pregar tudo, menos a palavra de Deus, menos o Evangelho. Porque o diabo não quer que você conheça o Evangelho. Sabe por quê? Ele não quer que você conheça o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para você crer é preciso ouvir, e para ouvir tem que ter alguém que pregue, e para pregar Deus enviou, levantou homens com esse compromisso. A sua igreja foi incumbida de pregar esta mensagem, esta verdade ao mundo. Pessoas para que crendo se salvem. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. O Evangelho é uma informação que abre a nossa mente, esclarece o nosso entendimento, que está obscurecido por Satanás. O diabo cega o entendimento das pessoas, para que as pessoas não creiam, porque se crer será salvo, como disse Jesus. Ele pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Interessante é que Jesus não mandou ninguém mandar alguém ficar dentro de igreja, fazer isso e aquilo outro para ser salvo. A mensagem foi: ide e pregai o Evangelho. Quem crê não é quem estiver fazendo isso, aquilo, dentro de nenhum local. O Evangelho é uma mensagem, é uma informação que tem que ser levada ao povo, que trabalha no entendimento, dando conhecimento, esclarecendo, tirando o homem da escuridão, da mentira, do engano de Satanás, que priva o povo da verdade. Quantos estão vivendo dentro de igreja o Evangelho anátema, porque o diabo cegou, e esse povo não tem entendimento da verdade, estão vivendo algo que não é o que o Evangelho ensina e mostra. O Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos na carta aos Gálatas, capítulo 2: cuidado para não seguir instrução, para não seguir ensino, para não seguir doutrina de alguém, mesmo que diga que foi um anjo que deu a ele uma visão, que foi Deus que revelou. Cuidado, se não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo, não receba. É um outro Evangelho, é anátema, é propagado por homens que não vêm de Deus, por homens influenciados por Satanás para perverter a verdade do Evangelho de Cristo. É o que o povo está fazendo hoje, dentro das suas doutrinas de igreja. Muitas igrejas estão deturpando e desfazendo do Evangelho de Cristo, levando o povo a viver o anátema, levando o povo a viver e praticar coisas que não é o Evangelho. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não leva o homem a essa direção. O Evangelho não convida o homem a viver essa vida formal, de culto, de ritual, de misticismo, de paganismo. O Evangelho nos convida a viver uma vida lúcida, sóbria, conhecendo, entendendo, andando na razão e no entendimento de Deus, no conhecimento de Deus. O Evangelho é uma informação, não é uma vida de religião, não é uma vida de formalidade religiosa. Qual o objetivo de se pregar o Evangelho? Para que todo aquele que crê seja salvo. Por isso que eu estou aqui informando, por isso que eu estou aqui mostrando, por isso que toda sexta-feira, não só eu, mas também o irmão Mário e outros irmãos em todos os lugares da terra estão pregando o Evangelho. Não é só na sexta, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, de manhã, de tarde, de noite tem alguém que prega, mas a noite é para descansar, irmão. Deus deixou a noite para descansar, porque o corpo precisa do descanso. O dia é para trabalhar. O próprio Jesus trabalhava à noite. Jesus não fazia a evangelização à noite. A noite é para descansar. A noite é para repor a energia do corpo. O dia é para trabalhar. O dia é para você fazer o que tem que fazer. Jesus não mandou ninguém passar a madrugada dentro de nenhum local buscando Ele, porque Ele já está em nós. Nós temos que passar a nossa vida de dia e de noite, dormindo e acordado, buscando andar na direção da palavra dele. O povo precisa aprender isso também. Passam a noite acordados dentro de evento, de ritual, de movimento. Eu fiz muito isso. Quando era no outro dia, às vezes ia trabalhar cansado. Eu dizia: Deus, mas tu sabe, eu fui te buscar. Aí Deus dizia: sacrifício de tolo, porque tu não tem entendimento da minha palavra, para aprender o que é me buscar, para saber o que é estar na minha presença, para saber o que é estar cheio de mim. Sacrifício de tolo quando não conhece a verdade. É uma adoração vã.
É por isso que nós precisamos, irmãos, conhecer a verdade e prosseguir em conhecer. Então o Evangelho é uma mensagem que todos têm que ouvir. E qual é o conteúdo dessa mensagem? Ela informa o homem da porta que Deus abriu. Ela informa o homem do caminho que Deus colocou para o homem chegar a Ele. Ela informa o homem da graça de Deus, o favor imerecido que Deus oferece ao homem para se salvar. O que é o Evangelho? É uma mensagem que informa ao homem o meio por onde ele pode encontrar paz com Deus. O que é o Evangelho? É uma mensagem que faz o homem conhecer por onde ele pode ser julgado, absolvido do juízo que ele está. O Evangelho ensina e mostra ao homem por onde ele pode ser livre da culpa do pecado, receber remissão, o pagamento, absolvição dos seus pecados. A mensagem do Evangelho informa ao homem pecador por onde ele pode chegar a Deus para ter vida e sair da morte. A mensagem do Evangelho não convida ninguém a fazer isso que hoje muita gente faz dentro de muitas igrejas. Essa não é a vida que Deus quer que nós vivamos para uma devoção a Ele. A devoção a Deus é através da palavra. Ouvir e praticar a palavra. E não regra, norma estabelecida dentro de instituição. O Evangelho é a verdade, é o poder de Deus que liberta e salva. Quem crê nesta mensagem e por ela se dirige, crendo, confiando, acreditando, esperando e mantendo-se firme nela, porque o diabo vai trabalhar na sua mente, no seu entendimento, para tirar esse entendimento de você, para perverter a verdade do Evangelho, para apostatar você da fé, para levar você a viver vento de doutrina, para levar você a viver um Evangelho anátema, para trazer você novamente para a maldição. E isso ele só pode quando você sai da verdade do Evangelho, não persevera, não é prudente, não examina e não se mantém fiel à palavra de Cristo. Para estar em Deus, tem que estar na palavra dele. Por isso que Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina, porque é isso que vai te salvar. É isso que te leva a estar e andar e continuar no caminho da salvação. É cuidando da doutrina, para não apostatar da fé. Porque o apóstolo Paulo vai advertir os irmãos que o diabo vai levantar muitos obreiros com o nome de obreiro de Cristo para perverter a doutrina, para perverter o ensino, para contaminar a sã doutrina com um pouco de fermento que leveda toda a massa. Isso fala do entendimento da doutrina de Cristo. Um conceito errado, um ensino errado, uma doutrina errada, uma instrução errada faz o povo cair da graça e perder a direção de Deus, voltando novamente ao caminho da maldição. Cuidado! Evangelho é uma mensagem, e essa mensagem nós estamos aqui propagando a você. Ei, Jesus é a esperança. Creia e converta-se a Cristo para que possa assim estar na bênção e na graça de Deus. Vamos de hino, vamos de louvor.